Ora, muito boa tarde a todos. Começo por dar as boas-vindas ao Instituto Van Gogh Portugal, nesta que é a audição número 9, da apreciação na especialidade de iniciativas legislativas no âmbito das terapêuticas não convencionais. Dou as boas-vindas aos senhores Luís Dias, Presidente da Direção, Artur Moraes, Presidente da Assembleia Geral, e Vasco Nunes Vogal, do Conselho Fiscal, julgo que é assim. Sejam bem-vindos. Esta audição dispõe no início de 10 minutos para exporem a vossa posição sobre este assunto. Depois cada partido terá 5 minutos para vos colocar questões e para encerramento e para resposta aos senhores deputados terão no final igualmente 10 minutos. Estão presentes hoje os deputados do PSD, a deputada Laura Magalhães, do Partido Socialista, o deputado João Marques, e do Bloco de Esquerda, o deputado Moisés Ferreira. A deputada Patrícia Fonseca pede para informar que, atendendo aqui ao mesmo tempo, estão a decorrer outros grupos de trabalho e outras reuniões de comissões, que não poderá estar presente. Posto isto, como também sabem, dentro do tempo que vos é atribuído, podem gerir como bem entenderem, e têm a palavra, não sei qual de vós. Começamos por esta ordem. Pronto, podem usar esse microfone, têm a palavra então. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. A primeira coisa que eu devo fazer é agradecer a oportunidade pela nossa associação estar presente e darmos o nosso contributo para a resolução dos problemas que nos trazem até aqui. Agradecer aos ilustres deputados e começava por apresentar a nossa associação. A nossa associação é uma associação de medicina tradicional chinesa, acupuntura, que foi fundada em 2011 e o nosso propósito é defender os profissionais e estudantes de medicina tradicional chinesa. Somos uma associação que é membro de uma das maiores associações do mundo e a maior associação da Europa, é a TCMA. Neste momento somos a única associação que faz parte dessa associação europeia e como associação nacional temos neste momento mais de 500 membros, o que torna também da nossa associação uma associação que representa um grande número de profissionais e sendo uma das associações que representa mais profissionais. Não estou aqui a agradecer à associação, todas têm o seu valor, mas aqui pelo número que representamos eu acho que é importante falar. Entre estes mais de 500 membros que nós temos, sendo eles profissionais ou estudantes, ou pós-2013, temos 284 detentores de cédula profissional. Ou seja, uma parte dos nossos associados tem a situação resolvida, mas há uma outra parte, quase metade, não tanto, mas quase metade, que não tem a situação resolvida. Então, estamos aqui para dar o nosso contributo da melhor maneira possível para que haja uma resolução para estes profissionais que são considerados pós-2013 e que não conseguem exercer legalmente. E eu penso que o sítio certo para resolver isto é mesmo aqui, é uma situação política. Eu ia, depois de apresentar a nossa associação e do tema que nos traz aqui, passar a palavra ao meu colega Artur Moraes. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho das Terapêuticas Não Convencionais a oportunidade de falar, agradecer às senhoras e aos senhores deputados a vossa presença e a possibilidade de partilhar convosco a posição do IVN no que diz respeito a esta temática. Vou procurar ser o mais conciso possível, em função das limitações temporais e, sobretudo, não perder a clareza da posição do Instituto Van Gogh. Em primeiro lugar, há que identificar o problema, o motivo pelo qual estamos cá. E o motivo é a situação que um conjunto alargado de pessoas se encontra, conjunto alargado de pessoas essas designado ou convencionou-se designar como os pós-2013, em que, segundo o levantamento de algumas associações, ultrapassa as 3.000 pessoas que se encontram nesta situação. E que situação é essa? É um autêntico limbo em que essas pessoas se encontram.
fruto do fim do período transitório que sucedeu à lei de 71/2013, período transitório esse que permitia a atribuição de cédulas profissionais. O fim desse período transitório colocou esses 3.000 pessoas, ou mais de 3.000 pessoas, numa situação em que não lhes é possível entrar no mercado de trabalho. Isto porquê? Por condição para que haja entrada nesse mercado de trabalho é a atribuição de uma cédula profissional, atribuição essa que lhes é vedada neste momento. Estando identificado o problema, há que procurar uma solução para o mesmo. E que solução é que pode ser dada a estas 3.000 pessoas? A solução já foi encontrada e até já foi proposta na Assembleia da República através de 2 projetos de leis que foram apresentados em outubro de 2007, o 648 do PAN e o 652 do Bloco de Esquerda, que propõem exatamente aquilo que o Instituto Van Guy propõe, que é o alargamento do prazo transitório para a atribuição das cédulas profissionais nas várias terapêuticas não convencionais. Estando esta solução proposta, prevista e já foi votada e sem votos contra, o que reflete a certeza de que ser a via correta para a resolução deste problema, o IVN tem 3 perguntas às quais pretende dar resposta. E as 3 perguntas são: quem poderá solicitar a atribuição da cédula profissional, como poderá fazê-lo e a quando é que poderá fazê-lo. O quem é fácil de responder, corresponde a estas pessoas que se designam por pós-2013 e que, segundo o Instituto Van Guy, dividem-se em 3 subgrupos. O primeiro serão aquelas pessoas que, já tendo concluído formação a quando da saída da Lei 71/2013, por variadíssimos motivos, não puderam requerer a atribuição da cédula profissional a quando do período transitório que seguiu. Período transitório esse que, para a esmagadora maioria das terapêuticas não convencionais, terminou em fevereiro de 2016. Esse constitui o primeiro subgrupo. E neste subgrupo, o exemplo mais frequente eram pessoas que estavam a exercer as terapêuticas não convencionais no estrangeiro, por exemplo. O segundo subgrupo serão as pessoas que, após o fim do período transitório, concluíram a sua formação em alguma das terapêuticas não convencionais e, uma vez que, após a conclusão do seu ciclo de estudos, o período transitório já ter sido terminado, não tiveram sequer a oportunidade de poder requerer a atribuição da cédula profissional. Finalmente, o terceiro subgrupo serão os estudantes que, neste momento, estão a tirar a sua formação em cada uma das terapêuticas não convencionais, que, fim do seu ciclo de estudos e mantendo-se a situação atual, não terão oportunidade também de requerer a cédula profissional e, consequentemente, não terão oportunidade de entrar no mercado de trabalho. O quem já está respondido, serão estes 3 subgrupos. Como é que deverá ser efetuada a atribuição da cédula profissional? E a posição do Instituto Van Guy é, na prática, replicar aquilo que já foi efetuado no primeiro período transitório, isto é, através da análise curricular de cada um dos requerentes, análise curricular essa que deverá ser realizada pela ACSS e de acordo com as tabelas que já foram utilizadas a quando do primeiro período transitório. O como, em termos de resposta, é o mais fácil, é apenas replicar aquilo que já foi efetuado e tendo como objetivo garantir a igualdade a nível de todas as situações, de modo a que quem obteve a cédula profissional no passado tenha o mesmo crivo de quem obtiver a cédula profissional no futuro. Finalmente, o quando. E aí a posição do IVN está de acordo com os 2 projetos de leis que já foram votados na Assembleia da República. O referencial temporal para este período de transitório para a atribuição de cédulas será a partir do momento da saída dos primeiros licenciados em cada uma das terapêuticas não convencionais. O que na prática, e sendo um pouco mais preciso, corresponderia ao primeiro ano letivo após o fim dos primeiros licenciados em cada uma dessas terapêuticas não convencionais. Resumindo, definido o quem, definido o como e o quando, só falta avançarmos para a solução e colocá-la em prática e, para isso, requeremos naturalmente o apoio e a participação dos diversos grupos parlamentares. Para concluir, apenas fazer uma pequena referência à nossa motivação.
Isto é, o porquê do Instituto Van Guy e nós, a título pessoal, estarmos aqui a defender a posição. Como o meu colega Luís Dias fez referência, a nossa associação, mais de metade dos membros da associação já têm cédula profissional, é o nosso caso. O facto de estarmos aqui hoje não é por nós já temos a nossa situação resolvida. O facto de estarmos aqui hoje é pelos pós-2013. E, sinceramente, a própria definição pós-2013 é uma definição que não nos agrada particularmente, porque o pós-2013 corresponde a uma cisão, a uma divisão. Divisão essa que não existe. Somos todos colegas enquanto profissionais de saúde. E nunca houve uma quebra no contínuo do ponto de vista da formação. Sempre houve formação dentro das áreas das terapêuticas não convencionais, sempre houve o exercício clínico e a prática clínica dentro das várias terapêuticas não convencionais. Convencionou-se a designação pós-2013, mas não existe essa divisão enquanto colegas de profissionais que somos. Voltando à questão da motivação, eu quando vinha para cá no carro, pensei um pouco, mas tudo espremido, tudo levado em conta. Qual é a raiz, o que motiva cada uma das pessoas envolvidas nesta situação para prolongar e permitir este período transitório? E a motivação é muito simples, é o querer fazer bem, querer fazer o correto. E querer fazer o correto para os pós-2013 é trabalhar dentro da legalidade, é ter a oportunidade de trabalhar dentro da legalidade. Querer fazer o correto para quem já tem cédula é poder participar na criação das condições para que outros que tenham a mesma formação que nós possam ter a mesma oportunidade que nós tivemos. Na prática, querer fazer o correto é simplesmente querer fazer o correto na defesa de um valor que, quando presente nas sociedades humanas, nos permite transcender, que é a igualdade de oportunidade. Dito isto, e concluindo definitivamente, é a nossa esperança que o querer fazer o correto, a sensação de bem-estar que está associado a esta predisposição, facilmente contagia as pessoas que estão ao nosso redor. E espero que este contágio não seja infeccioso, mas sim num sentido positivo, no sentido de esta sensação de bem-estar de quem está aqui neste momento a lutar pelos direitos dos outros, possa chegar também aos vários grupos parlamentares para que possam definitivamente participar na solução. Obrigado. Muito obrigado. E tem de imediato a palavra a senhora deputada do Parlamentar do PSD, Laura Magalhães. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar a senhora e os senhores deputados, assim como o Dr. Luís Dias, o Dr. Artur Moraes e o Dr. Vasco Nunes. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD os contributos que hoje nos deixaram aqui. Considero que foi bastante explícito, bastante claro aquilo que defendem e só quero colocar uma pequenina questão muito rápida, que se refere ao quando. Exato, ao quando. O referencial temporal, que diziam que concordam com os projetos que estão aqui em causa, do PAN e do Bloco de Esquerda, que seria a atribuição da cédula profissional até à saída do primeiro licenciado, em cada uma das áreas específicas. E a minha questão é, e se nós tivermos uma das áreas que só terá licenciatura daqui por 30 anos? Vamos estar 30 anos sem não, neste período transitório para essa área, e era só. Obrigada e mais uma vez agradecer o contributo, que eu acho que foi bastante explícito, bastante claro a vossa exposição. Muito obrigado, Sra. Deputada. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentá-los, os senhores Luís Dias, Artur Moraes e Vasco Nunes, do Instituto Van Guy, Portugal. Pelo que eu percebi há pouco, seria uma associação que se dedica mais à acupuntura, correto? Os vossos associados são desta área em concreto, ou seja, são de uma das duas áreas que têm a licenciatura já neste momento em funcionamento, e segundo informações anteriores, será em 2021 que sairá o primeiro licenciado. Portanto, estamos aqui perante os pós-2013
digamos assim, que eventualmente continuaram a tirar os seus cursos e não numa perspectiva de licenciatura, mas sim na perspectiva da escola, em termos de formação, como era dado anteriormente, na vez de se adequarem, digamos, àquilo que seria a licenciatura ou optarem pela licenciatura. E era essa a questão especificamente que eu queria colocar. Se entendem que esse processo, por exemplo, estando previsto esta fase de transição, onde já estaria previsto que essas pessoas que nesse momento, porque temos os 2013, temos um problema em concreto, que era aqueles que, nomeadamente, que estavam a concluir nas várias terapêuticas não convencionais, onde estas duas, a questão da acupuntura e a osteopatia, já têm o processo de licenciatura já está resolvido, enquanto as outras ainda não, não é? Portanto, e aqueles que estavam a exercer, mas que não conseguiram comprovar esse exercício, e era aqueles que não conseguiram pedir a cédula, será esse o problema dos 2013. Agora, a questão que eu levanto aqui é muito simples, em relação ao caso concreto da acupuntura, e quem estava a tirar o curso, sendo a escola obrigada à adequação do curso e que fizeram as escolas à questão da licenciatura, porque é que não houve também aqui um processo de adequação de quem estava a tirar esses cursos à licenciatura, para saírem enquanto licenciados e não saírem numa situação em que ficam no vazio, não é? Porque se saíssem como licenciados já poderiam ter acesso a essa célula, neste caso concreto. Era só essa a minha dúvida. Muito obrigado. E de seguida tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, o Instituto Van Gogh, não sei se pronunciei bem, Van Gogh Portugal, e a direção que aqui está representada. Nós estamos num processo de especialidade dos projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN. Mas antes de ir, se calhar, a uma ou outra pergunta exatamente sobre especialidade, principalmente o projeto de lei do Bloco de Esquerda, dizer o seguinte: o Bloco de Esquerda sempre defendeu que as terapêuticas não convencionais deveriam estar reguladas. E por isso é que participamos ativamente em 2003, por isso é que participamos ativamente na legislação de 2013 também, porque parece-nos que isso é o melhor para todos, a regulação, como é óbvio. É o melhor para os profissionais, exigências de formação, de qualificação, de formação contínua, etc. É o melhor para os utilizadores das terapêuticas não convencionais, do ponto de vista de segurança também, ter regras, ter fiscalização, é exatamente isso que nós defendemos. Parece-nos que o facto de por várias razões que se calhar agora não vale a pena aqui estar a escalpelizar, mas pelo facto de desde 2000 de se ter criado aqui um alçapão desde 2013 até agora, está efetivamente a condicionar essa regulação que nós deveremos defender, acho eu, devemos defender na sociedade das terapêuticas não convencionais. E como bem disseram, há muitos profissionais que são obrigados neste momento a exercer na ilegalidade. Não é porque não tenham formação, porque eles tiraram essa formação, é porque não conseguem aceder à cédula profissional. Ora, isto coloca vários problemas. Primeiro, um problema para os profissionais que efetivamente estão a ser tratados de forma muito diferente em relação a outros profissionais que conseguiram aceder à cédula antes de 2013, e coloca também problemas para os usuários, ou utilizadores, melhor dizendo, porque não é por esses que têm formação, mas é porque na ilegalidade qualquer um pode abrir uma loja num prédio e dizer que faz qualquer coisa, não é? Porque na ilegalidade não há cédulas, enfim, pode ser alguém que teve formação, como pode ser alguém que não tem formação nenhuma. Isto coloca até um problema do ponto de vista de saúde e de segurança dos utilizadores. E por isso nós achamos que é preciso, e daí nós temos apresentado o projeto de lei, que é preciso colmatar este problema que foi criado. Há vários problemas, há várias causas para este problema. A primeira deve-se a dois governos já, que ficaram de publicar uma portaria para a transição das escolas para o ensino superior, e por isso é que as escolas não se transformaram para poder fazer licenciaturas, porque essa portaria nunca foi publicada. E a verdade é que muitos
estudantes e quem quis formar-se nestas áreas das terapêuticas não convencionais, depois de 2013, depois da norma transitória para a nova legislação, para a regulação destas terapêuticas, foi confrontado com o seguinte: nas escolas, que eram as únicas que estavam a ministrar os cursos, não podiam ter acesso à licenciatura, porque o Governo não publicou a portaria que permitia isso, e nas universidades não tinham licenciatura. E, portanto, parece-nos que estas pessoas não podem ser prejudicadas, porque a verdade é que a lei não foi aplicada, não foi publicada a tal portaria, e também não havia oferta do ponto de vista de ensino superior para poder fazer aí a sua formação. E por isso foram empurrados, entre aspas, não é depreciativo, não é? Foram empurrados para o único sítio onde havia oferta. Mas chegaram ao fim da sua formação e descobriram que aquela formação que fizeram durante anos não dava acesso ao mercado de trabalho. Isto é uma injustiça muito grande e por isso nós queremos resolver essa injustiça exatamente por causa disto. O projeto de lei que nós apresentamos, eu creio que vai um pouquinho, espero que vá mais do que um pouquinho, mas creio que vai ao encontro das preocupações e daquilo que aqui trouxeram. Nós aquilo que propomos é que até à saída do primeiro profissional em cada área possa haver acesso à cédula profissional nos moldes que foram utilizados, mais ou menos nos moldes que foram utilizados até 2013, naquela norma transitória para os pré-2013. Digo assim só para simplificar. E é até à saída em cada área. Não é absoluto, ou seja, a acupuntura, se o primeiro licenciado sair em 2021, isso quer dizer que no ano letivo a seguir as escolas, os cursos que são ministrados nas escolas, quem entrar num curso ministrado em escolas que não tenham licenciatura, já não tem acesso à cédula profissional. Mas as outras áreas que ainda não têm o primeiro licenciado, ainda podem aceder. Porque o problema aqui é da oferta do curso e da formação. Se ainda não há oferta que garanta a licenciatura, e se a licenciatura é a condição essencial para a cédula profissional, então, enquanto não há oferta que garanta a licenciatura, tem que ser as escolas, que já existem no terreno, a garantir essa formação. É tão simples quanto isso. Por isso, quando nós dizemos que é até à saída do primeiro licenciado em cada área, é mesmo em cada área. Portanto, das várias áreas, cada uma vai ter tempos diferentes, porque neste momento há alguns cursos que já foram reconhecidos pela A3ES e que estão a funcionar. Esses aí terão uma transição mais rápida, porque a primeira licenciatura, os primeiros licenciados estarão a sair. Os que ainda não foram reconhecidos terão uma transição mais lenta, mas esta é a lógica, não é? Portanto, aquilo que eu perguntava era se esta abordagem, que a nós nos parece, na verdade, a mais... que nos parece eficaz e que nos parece a mais coerente para garantir aqui uma série de princípios de qualificação, de formação, etc. Se esta abordagem ao Instituto Van Gogh é que parece fazer mais sentido ou se, enfim, vêm aqui alguns problemas que podem ser levantados para o futuro. Na verdade era essa a pergunta. Agora, muito pormenorizadamente, conhecem a nossa proposta, a redação da nossa proposta. Enfim, era perguntar isso, se acham que a redação, assim como está, e este modelo, mais ou menos como nós o propusemos, vai no sentido de conseguir resolver este problema que foi aberto. E não foi aberto, volto a dizer, não foi propriamente aberto pela legislação de 2013, foi aberto pela falta de cumprimento da regulação da legislação de 2013. Não é? Esta questão que aqui foi colocada é paradigmática. Era para sair uma portaria para transformar as escolas e habilitá-las ao ensino superior, nunca saiu e, portanto, isto ficou aqui tudo estagnado e é preciso agora encontrar uma saída. A pergunta era se o projeto de lei do Bloco vos parece ser uma saída eficaz para resolver o problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, dei a palavra à deputada Carla Cruz, do PCP. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento o Instituto e os seus representantes, agradecer as vossas exposições e também a forma sucinta e clara com que o fizeram. Eu não vou repetir questões que aqui já foram feitas por outros grupos parlamentares, porque efetivamente estamos em processo de especialidade e a vossa intervenção fez o enquadramento
e também refere a quem se deve destinar este processo legislativo. Foram claros, dentro do grupo maior dos pós-2013, subdividem em 3 grupos que consideram que são aqueles que, efetivamente, estão impedidos do exercício da sua profissão pelas razões que já o disseram. O Cumo sugerem que se, e aqui é que eu pedia-vos para confirmarem se eu terei entendido na plenitude aquilo que disseram. No Cumo é que se faça o mesmo processo que foi aplicado até ao fim do período de transição. Queria que só se confirmassem isso. Portanto, uma avaliação curricular pela ACSS, que fosse feita a atribuição dos pontos tal qual foi aplicado a todos aqueles que fizeram as candidaturas durante o período de transição da lei. E do que eu percebi, estão de acordo, acham que a redação, e também vos pedia para confirmar isso, que a redação proposta nas duas iniciativas satisfaz as vossas reais pretensões. Portanto, se efetivamente, porque é disso que nós estamos a tratar efetivamente de especialidade, e portanto especialidade é verificarmos aquilo que os projetos têm, o que é que as entidades que aqui vêm têm a dizer sobre essa redação e, portanto, pedia-vos com clareza se as redações propostas satisfazem na integralidade as vossas pretensões e se salvaguardam, porque aquilo que nos foi dito por outros representantes de outras terapêuticas, de outras entidades, de outros profissionais, é que não estão salvaguardadas, as redações atuais não salvaguardam as situações dos 3 grupos, inclusive, que são coincidentes com aquele que o Instituto define, mas dizem que as redações não acautelam essas situações. É que nós temos ouvido isso, portanto, nós vamos fazendo um somatório das diferentes intervenções e temos que entrar aqui em alguma consensualidade e perceber se estamos todos a falar do mesmo. E, portanto, era essa a questão que eu vos queria dizer. Pedir desculpa por chegar atrasada, mas estava num outro grupo de trabalho e, portanto, é assim mesmo. E muito obrigada. Muito obrigado. E agora, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados, têm 10 minutos que podem gerir o tempo como bem entender. Agradecer as perguntas, a pertinência das mesmas e realmente o nosso objetivo é trabalhar no âmbito da especialidade, digamos. E no meu caso vou começar pelo fim, porque no que diz respeito ao como, e agradeço ter utilizado a nomenclatura porque é sinal que passou e sinal que quando a mensagem passa meio caminho está feito. Em relação ao como, confirmo, a nossa posição é que as tabelas que foram utilizadas para os primeiros se mantenham. O garante da igualdade passa precisamente por essa situação, de modo a que as cédulas, como fiz referência do passado, passem exatamente pelo mesmo crivo das que virão no futuro. No que diz respeito à definição do referencial temporal, a saída do primeiro licenciado, no que diz respeito dos 3 subgrupos que nós fizemos referência, o primeiro e o segundo estão perfeitamente assegurados. A maior dificuldade passa-se com os estudantes, realmente. E a posição do Vangui diz respeito que corresponda aos estudantes que iniciem a sua matrícula até à saída do primeiro profissional em cada uma das terapêuticas, que todos esses estudantes tenham a possibilidade de concluir o seu ciclo de formação com a possibilidade de, no final desse mesmo ciclo, possam vir a ter acesso à atribuição da cédula profissional. Dito de outra forma, não é após a saída com um estudante que esteja no 3º ano, não tenha possibilidade de pedir a cédula, que seja dada a esse estudante a possibilidade de concluir o seu ciclo, apesar de já ter saído o primeiro profissional. Agora,
iniciar depois disso, aí já será noutra situação. E agradecer, sobretudo, o facto, no que diz respeito à questão da especialidade, aqui estamos a falar de um determinado conjunto de projetos de leis e que no que diz respeito às escolas e ao período de transição que permite, nos ultrapassa completamente e não depende de nós essa mesma resolução. O que nós queremos é resolver as questões dos que existem e nesse sentido, fazer tudo de uma forma por todas que pessoas que estejam numa situação de grande sofrimento e de insegurança deixem de o estar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Em relação ao Dr. João Marcos, do PS, a dúvida que surgiu do primeiro licenciado, dos pós-2021 em diante, isto prendeu-se muito que as pessoas inscreveram-se nas escolas em que tinham mais acreditação, nas escolas que tinham mais tradição em termos da medicina tradicional chinesa. Muitos praticantes da acupuntura tiraram-se uma licenciatura em medicina tradicional chinesa e uma das práticas é a acupuntura, que hoje exercem. A acupuntura foi tirada nessas escolas porque, em termos de massa humana, em termos de docentes, em termos de tradição, em termos de nome, existiam 2 ou 3 escolas. Estamos a falar de uma prática que há pouco tempo atrás não era credibilizada em termos de conhecimento, tanto da população. E o que aconteceu foi que as pessoas continuaram a seguir essa linha, essa intenção de se inscrever nessas escolas mais conhecidas. Ao não sair a portaria que regulamenta o período de transição das escolas, isso levou que as pessoas cometessem um erro, talvez, é possível, como disse que me perguntou, mas porque não foi publicada a portaria. Ao não ser publicada a portaria, o que aconteceu foi que as escolas nada podiam fazer para se atualizar. Ela não saiu e eles iam fazer o quê? Iam associar-se a outras escolas, iam despedir um corpo docente com muito valor que tinham? Não era possível. Em relação à setora do PSD, Laura, nós não podemos estar aqui a falar das 7 terapêuticas. A acupuntura, neste caso, que é o que nós mais representamos aqui, claro, e a fitoterapia tradicional chinesa, é o que nós aqui podemos responder mais. Em termos de quiropraxia, de homeopatia, de naturopatia, esses licenciados depois terá que ser, com certeza, também têm que ter oportunidade à data de poderem ver a situação deles resolvidos, porque não são menos portugueses do que os outros, do que nós somos. Esta casa tem que olhar por todos e pelo interesse de todos e pelo melhor. Nesta situação da acupuntura, eu julgo que após, para não haver mais 2021, pós-2021, pós-2030, era importante, após a saída do primeiro licenciado, destas escolas já mais, portanto, das escolas oficiais, menos tradicionais, ter que haver uma interrupção ou então sair já a portaria que resolve isto, porque se sair esta portaria que regulamenta as escolas em termos do período de transição, isto fica resolvido. Isso aí já deixa de haver pós-2021, pós-2022, tem que sair as portarias, porque senão vamos estar a adiar eternamente um problema. Era só isto e agradecer. Para terminar e antes dos agradecimentos, o nosso objetivo, e reunimos com esse objetivo para chegar aqui e apresentar as nossas ideias de uma forma muito objetiva e concisa. Eu acho que conseguimos e é isso que vocês procuram também da nossa parte. Muito resumidamente, o projeto do Bloco de Esquerda resolve o problema. Acho que não, mais do que isso é atrasar, é atrapalhar. O projeto resolve o problema, haja vontade política e resolvemos o problema de uma vez por todas. Passando este capítulo, agradeço a todos que nos convidaram a esta oportunidade da nossa associação participar na defesa dos muitos associados que temos e da profissão que nós queremos também defender a bem de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome do Grupo de Trabalho agradecemos a vossa colaboração, a forma como nos apresentaram as vossas sugestões, que muito contribuíram, a forma resumida e muito detalhada como trouxeram os contributos. Queria ressalvar esse pormenor, agradecer-vos toda a colaboração e desejar-vos uma continuação de um bom dia e até à próxima. Obrigado.